you're giving me fever when you step beside me, darling. Yeah, yeah. And I'm taking a breather, but I don't want this to go slowly. E aí, reclamers, de boa? Ó, estamos chegando, hein? Daquele jeitinho que vocês adoram e eu também, cheinho de conteúdo inédito. Dá o rec. Trazemos a segunda parte da nossa matéria sobre ESG, a sigla que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Tem também a segunda parte do nosso papo com o Roberto Martini da Flag CX, um especialista em novas tecnologias. E aproveitamos o nosso encontro com Djamila Ribeiro para saber mais sobre o papel da criatividade no ativismo, como ela faz para manter as ideias sempre fluindo. E tem mais um filme incrível na nossa Seleção Reclame para você. A gente foi conhecer 3 agências independentes que têm propostas bem diferentes. A Euforia, que preza acima de tudo pela relevância cultural das marcas. A CLAG, que prima por uma criatividade colaborativa, autêntica e inspiradora. E a Laboff, uma one-stop creative shop nada convencional. O crescimento do Lab sempre foi muito orgânico. A gente nasce em 2018 sem uma obrigação de definir de fato o que a gente seria, mas sempre foi super orgânico, né? A gente começou de uma forma pequena, digamos assim, e aí a gente começou a trabalhar com as marcas e os trabalhos das marcas que foram trazendo outros projetos. A gente fala muito sobre um mindset que a gente tem que é um non-traditional, né? Que é sobre ampliar a retina e perceber que a gente pode fazer as coisas de outras formas, né? O nosso modelo de negócio, que não é basicamente baseado em publicidade, abre pra gente uma série de portas e gavetas pra gente poder responder os briefings de forma como a gente quer, né? De forma como a gente enxerga que ele precisa ser respondido. Então, mais do que a gente focar em branding, a gente acredita que o branding é uma construção do dia a dia. E aí, através das nossas unidades de negócio, a gente fala que a gente consegue fazer o tempo durar mais, por mais estranho que isso pareça. O primeiro job que a gente fez para Havaianas foi no começo da pandemia. Era um briefing sem uma obrigação de entrega no sentido de formato. A única ponto era como é que a gente ia falar do core business da Havaianas, né, de sandália, num momento super delicado que ninguém sabia ao certo o que fazer. E a gente criou um movimento que virou um movimento global dentro da Havaianas, que era Vista a Sandália dos Outros. E logo depois desse case de Vista a Sandália dos Outros, a gente recebeu um outro briefing da Havaianas. E aí essa campanha que a gente criou, né, o Cabeça, Ombro, Gelipé, aí sim foi uma campanha mesmo publicitária que a gente explorou vários formatos. Uma campanha que foi pro TikTok, gerou 4 bilhões de views no TikTok, mas de fato ela começou ali naquele primeiro briefing, que era um briefing que não tinha um formato pré-definido de resposta. Então acho que aquilo exemplifica bem, né, o modelo de negócio do Lab e as possibilidades que a gente consegue criar para as marcas. O primeiro ano da Euforia foi espetacular, muito acima do que a gente esperava para a agência. E a gente gosta sempre de olhar os resultados além do óbvio, né? E acho que dentre esses resultados, o que a gente mais destaca, acho que a primeira grande conquista desse primeiro ano foi realmente provar nossa tese para o mercado e para os clientes, né? A gente nasceu com uma tese muito específica de combate à apatia. A gente tem uma metodologia proprietária em que a gente trabalha o combate a 5 tipos de apatia. A gente fala muito sobre a apatia de marca, que é o clássico, a gente trabalhou bastante em Motorola com esse tipo de apatia, mas tem outros tipos de apatia que a gente trabalha também, apatia de categoria, apatia de inovação, apatia de cultura e apatia de plataformas. Dentro dessa metodologia, a gente tem um processo específico de como a gente cruza dados de comportamento com todas as variáveis de negócio, e dentro dessa lógica toda a gente define qual que é o grande problema que os clientes têm que atacar e as marcas têm que atacar para realmente ter uma criatividade muito mais eficiente e muito mais dentro desse desafio específico que uma marca tem.
Acho que a primeira grande coisa é trabalhar com grandes marcas, né, grandes clientes, são mais de 12 clientes que a gente trabalha, marcas como Amazon, Amazon Music, Twitch, Dove, enfim, entre outros. Com esses 12 clientes a gente conseguiu produzir campanhas incríveis, foram mais de 20 campanhas, além do trabalho de Always On, de social que a gente faz no dia a dia, então um trabalho muito bacana para só 12 meses conseguir produzir tanta coisa bacana, tanta ideia interessante dentro desse curto período de tempo. As agências independentes estão num momento muito bom, muito interessante. Acho que os clientes começaram a entender que as agências independentes podem trazer mais flexibilidade, podem trazer mais agilidade nos processos e realmente um pensamento muito específico e muito diferente para as marcas. Então a gente nasceu dentro dessa lógica de como a gente consegue ser ágil, eficiente e flexível para qualquer tipo de problema a gente possa se adaptar. E a Euforia vem provando que nesses 12 meses a gente consegue trazer essa agilidade com criatividade, com cruzamento de dados de uma forma muito mais ágil do que a gente consegue ver em grandes redes. Acho que a gente tem um time muito diverso, muito bacana no Brasil inteiro e esse time cada vez mais vem se somando aqui, vem ajudando a gente a construir essa tese, e vem trazendo esse novo olhar para o mercado e para os clientes que a gente trabalha. CL é nada mais, nada menos que um jeito simples de falar criatividade colaborativa. O grande diferencial é isso, né? É como que a gente aplica essa criatividade colaborativa, que é realmente como que todo mundo trabalha nesse processo. A gente quer resolver como que é essa relação dia a dia com o consumidor. Então, realmente sai do micro e vai para o macro, né? Botando todo mundo trabalhando junto. Quando a gente fala todo mundo, a gente vai para outras esferas dentro da empresa. A gente realmente traz aí áreas que não se envolviam, que é financeiro, tecnologia, vai ver até próprio CEO. Essa é a pessoa que tem que estar mais alinhada com todo o propósito da empresa e tudo mais. Então, é estar realmente no dia a dia desse cliente, trabalhando com ele ali de ponta a ponta. Um case que acho que pode ilustrar isso bem é o case de Benegrip, onde o consumidor não sabia como tomar mais o Benegrip. Ou ele tomava o comprimido verde ou ele tomava o comprimido amarelo. Ele não tomava os dois e ele não tinha essa informação. Foi um case porque no momento eles não entravam tanto no digital e foi uma indicação porque acho que era o melhor meio de a gente conseguir conversar e explicar para esse consumidor como tomar. E aí saiu o filme Efeito Dominó, que é o comprimido rodando dentro da pessoa, mostrando todas as etapas e é sempre os dois comprimidos andando. Então assim, é algo super lúdico. Organicamente ele sim foi um sucesso para a empresa, porque ele virou não só um case para o consumidor, mas foi um case de endomarketing. Então acho que ali ilustra bem como que a gente aplica essa experiência de marca e consumidor para resolver problemas. A gente está aqui para ajudar as marcas a se relacionarem de uma forma mais autêntica, mais inspiradora, mais verdadeira com seus clientes, né? Com seus consumidores. E aí a gente aplica isso em 3 pilares, que é marca, negócio e experiência. E a gente põe todo mundo para conversar dentro disso. Agora você curte a segunda parte do nosso bate-papo com Roberto Martini da Flag CX. Dessa vez ele fala um pouco sobre como as novas tecnologias estão cada vez mais inseridas no universo da comunicação e também no nosso dia a dia. É isso, né? São ondas mesmo, né? Então, a gente vê essas ondas acontecendo com a própria cripto, né? Que é um dos melhores usos que a gente vê de blockchain, né? Ou tipo a essência, ou que é o fundamento que está por trás também do blockchain, lá. Então, a gente vê essas ondas. Então, a gente vê o hype, né? E depois a gente estabiliza, depois a gente vê crescer de novo, e dependendo todos os movimentos culturais, sociais também, a gente vê essas ondas irem voltando, né? E econômicos, né? Isso também cria uma reflexão nossa sobre o que faz sentido ou não nesses lugares, porque assim, quando na hora que para da especulação do jeito que estava, porque também é uma especulação muito alta, quando tem muito dinheiro, a gente começa a filtrar aqueles projetos que fazem ou não fazem sentido. Muitos dos projetos que não fazem sentido morrem mesmo, mas muitos se sustentam, né? E começam a criar a base e a fundação para o que deve ser. Então, aqueles que fazem mais sentido dentro desses movimentos, geralmente eles se mantêm, eles continuam sendo suportados. Pela
crise que a gente tem no mundo não é só uma questão dos metaversos, né? Todo mundo está muito mais focado naquilo que no menor risco. Claro que as marcas que elas são mais vanguardistas, elas sempre deixam, e obviamente porque a existência delas depende também do novo, da experimentação, então sempre tem um pouco para a gente experimentar, mas é difícil hoje uma marca que ela não tem uma relação tão intrínseca, colada com uma tecnologia nova como um metaverso ou uma plataforma dessas, ter uma estratégia constante nesse lugar no momento que ele é um momento de baixa. Mas ele não pode ser desconsiderado como olhar, como estudo, como construção, como visão, como médio prazo, como futuro. É exatamente essa experiência que a gente vai ter, difícil a gente saber. A gente está olhando para o mundo como um todo, é ESG, né? Então, e esse é um efeito que já vem acontecendo há muito tempo, de empresas e aí os grandes fundos de investimento focarem desde da carta da BlackRock lá atrás, desde do movimento de 2, 3 anos atrás, do Fórum Econômico de Davos falando sobre orientação sobre as novas empresas, o novo capitalismo, que é ESG, né? Então, assim, as empresas precisam ter uma política mais clara em relação às suas práticas, né? Em relação ao meio ambiente e essas práticas em relação sociais também. Isso nem é uma questão, obviamente, para mim, quando uma empresa tem que ter um departamento de ética, já tem alguma coisa errada, né, hoje em dia. Mas, em algum momento, isso era necessário, né? Quando a gente tem que olhar, hoje tem que ter um departamento de ESG, pensa assim, eu tenho que pensar de forma ética, parte meio ambiente e parte social, é meio óbvio, né? Mas, enfim, é a forma que as pessoas usam para conseguir acelerar essas transformações. A dificuldade ainda que é um termo muito, muito novo e existe uma dificuldade de criar o padrão do que é isso, né? E quando a gente começa a ver, e aí teve muito greenwashing no passado também sobre esses termos, né? Desde quando a gente começou a falar sobre inovação consciente, ou organizações conscientes, enfim. Eu gosto do movimento que está acontecendo no mundo inteiro, que é o Sistema B, né? Que o Sistema B, e eu acho que assim é um passo interessante em relação ao ESG, não é a mesma coisa, mas enfim. Mas o Sistema B, ele olha para as organizações que são prontas para esse momento atual que a gente está vivendo no planeta, né? E o Sistema B, ele consegue traçar um diagnóstico da corporação em relação a essas práticas e outras, e junto com eles consegue traçar um plano para conseguir endereçar esses tópicos e te certificar no Sistema B. E aí, no momento que tu te certifica, tu faz parte dessas organizações que estão preparadas para dar espaço. E eles têm feito um trabalho lindo aqui no Brasil também. Algumas empresas da comunicação já estão participando. Na Flag a gente tem 2 empresas que estão participando também, que são as empresas de infraestrutura, de desenvolvimento humano e a parte de gestão financeira e legal também, que são empresas que dão infraestrutura para outras empresas. Então, eles se certificando primeiro vai ser mais fácil para as outras empresas e eles suportarem as outras empresas se certificarem também. Mas eu acho, para também deixar um olhar prático, assim, uma boa dica para as pessoas olharem e se informarem sobre o que é o Sistema B, porque eu acho que é um lugar acionável que prepara as organizações e até mesmo os líderes também para esse momento que a gente precisa se adaptar e fica cada dia mais urgente, né? O conceito da essência do que era uma agência no passado, né? Ele era um agente de distribuição energética. No momento que ele começou a se perder, ele virou o grande nó de concentração de energia, ele perde a sua essência, né? Então, para mim, o grande movimento, porque a rede começa a ficar estruturada, é a volta para a essência das coisas. Então, a gente fica tentando olhar muito para frente, para a gente tentar projetar o futuro, do que vem. E para mim, o meu movimento é tentar olhar para trás para ver qual que é a essência das coisas. O porquê que aquilo nasceu, porquê que aquilo existe de fato. E eu acho que no mundo fragmentado só tem função de existir aquilo que é muito essencial. Se não é essencial, a rede ataca, porque ele não é necessário. Ou ele vai ser essencial para algum outro não para mim. Então, se eu estou fazendo alguma coisa que não faz parte da minha essência, eu não devo estar fazendo. Alguém que aquilo faz parte da essência deveria estar fazendo aquilo. Então, para mim, essa é a forma que eu tento olhar para frente, é tentar olhar para a essência das coisas, que basicamente é olhar para trás, né? Who said that? The lady at the store. That is not a compliment. Listen, it's an ugly, nasty word, and you are going to hear it. Nothing I can do about that. But you are not going to let that word hurt you. You hear me?
There are some people who think you don't deserve the same privileges just because of what you look like. It's not fair. It's not. Remember, you can do anything they can. The difference is you gotta work twice as hard and be twice as smart. Come straight home after practice. You got your ID? Oh, guess I stopped you. How's your review? We're good. You good? Yeah, You see? we're good. Okay, good. Now, when you get pulled over, I'm a good driver. Okay? baby, Don't worry. this is not about you getting a ticket. This is about you not coming home. I'm gonna be okay. Right? Okay. Baby. It's not fair. But you keep showing up. You are not pretty for a black girl. You are beautiful, period. Okay? Don't ever forget that. Bom, a criatividade é um elemento fundamental para a gente que escreve, eu acho até para a gente que luta, né? Porque não dá para a gente seguir sempre os mesmos modelos. Eu acho que há várias formas da gente lutar, da gente resistir. Acho que é muito importante quando a gente compreende essa multiplicidade de caminhos e que há várias formas de lutar, às vezes com um sorriso, muitas vezes a gente está lutando. E eu acho isso muito bonito, isso me ensina muito, eu acho que vem desse poder criativo de muitas mulheres que eu admiro, de mostrar que muitas vezes quando você está em silêncio, você está lutando, quando você está na rua, quando você está escrevendo. E acho que nesse mundo, né, de muita distração, para me manter criativa, eu sempre preciso encontrar meus momentos também de silêncio, de ficar na natureza, de descansar a mente, de sair do celular. Eu acho importante a gente também se inspirar, observar a natureza. Isso para mim é fundamental. Eu vivo numa casa que eu tenho plantas, eu acho que quando eu estou muito cansada mentalmente, eu vou lá cuidar das minhas plantas, contemplar a lua, eu vou tentar descer a serra para contemplar o mar. Então esses momentos para mim de contato com a natureza me alimentam e faz com que eu nunca perca a minha criatividade. Nós já falamos sobre ESG aqui no programa e hoje a gente decidiu ir ainda mais a fundo nesse tema que é tão importante. Para isso, a gente conversou com quem entende do assunto. Dá o REC. ESG é uma sigla em inglês que é Environmental, Social and Governance. A primeira vez que ela apareceu foi em 2004, num paper conjunto do Pacto Global junto com o Banco Mundial chamado Who Cares Wins. Quem se importa, vence. Muita gente acha que trata-se de uma evolução sobre o conceito de sustentabilidade empresarial. Não é isso. É a própria sustentabilidade empresarial, só que arranjada de um jeito que você pode fazer um painel de controle e aí verificar as suas potencialidades, seus desafios, suas fraquezas e os pontos onde você precisa desenvolver dentro desses determinados critérios, principalmente meio ambiente, social e governança. Para a gente em ESG é super importante a gente trazer pautas que são relevantes para a sociedade também. Então, para além do patrocínio, a gente traz a visão de impacto, seja via economia circular, onde a gente retira o resíduo e transforma esse resíduo para que ele volte a ser matéria-prima, ou a gente faça como fizemos no Detal agora, tirando todo o resíduo e substituindo por copos retornáveis. Então a gente acredita que a gente tem um papel como marca de deixar legados. Então a gente traz o patrocínio, o empoderamento econômico, mas também uma visão para aquela sociedade, para aquela comunidade, para que ela se desenvolva mais sustentável a médio e longo prazo.
E as marcas, como têm muito mais agilidade do que o governo e muito mais poder de fogo do que ONGs, por exemplo, saem na frente nessa liderança e é importante que seja assim. Não basta você gerar empregos, não basta você gerar renda, não basta você gerar valor. Com isso em mente, você adquire não apenas margem e ponto de mercado, você ganha reputação. E uma forma de você conseguir controlar todos os critérios fundamentais para a conquista desses pontos tão preciosos de reputação é a agenda ESG. Várias marcas nossas têm esse call. Quando a gente olha, por exemplo, para a Sprite, a gente mudou a resina verde para uma resina cristal que ela tem mais valor para o catador. Então ela abraça essa agenda também e hoje a Sprite vem trabalhando aí em diversas praias e mananciais com limpeza de praias com os nossos consumidores. Primeiro a gente senta com a marca e vê qual é a sua vocação. O que você faz? Que segmento você atua? Baseada nessa escuta, a gente senta com a marca novamente e fala: vamos sair de onde estamos para um ponto onde essa sua visão que foi identificada durante essa escuta pode ser uma visão crível. E por fim, a entrega, onde a gente senta com a marca e depois de toda a estratégia desenhada, ver como é que a gente consegue entregar dentro de uma visão que respeita o meio ambiente, que faça o desenvolvimento social e zele por uma governança sem de respeitar a vocação da marca, um projeto que seja sustentável. A sustentabilidade, ela significa que você vai garantir para as próximas gerações os mesmos recursos disponíveis na geração atual. Imediatamente, por exemplo, você pode aumentar a diversidade da sua empresa. Você pode fazer um censo interno e checar o número de pretos e pardos dentro dos cargos de chefia. A qualidade do emprego que você está gerando para essas pessoas. Você pode checar dentro do seu manancial de talentos quem são as pessoas que vêm de áreas vulneráveis e você pode desenvolver, mas não foram desenvolvidas porque não tiveram oportunidade. É simplesmente organizar de uma forma diferente os esforços que você já faz. Então, quando eu falo de economia circular, por exemplo, a gente tem um compromisso público que é zerar o impacto de todas as embalagens no mundo até 2030. Então, é um compromisso complexo, é um compromisso gigante. E se o consumidor não se envolve com isso, se ele não entende a proposta da economia circular, não tem como a gente gerar uma reciclagem. E ESG é importante, a gente já entendeu. Mas qual é o papel da publicidade quando o assunto é ESG? E como saber se estamos mesmo fazendo a diferença? Uma boa agência de publicidade cuida para e passo de toda a estratégia de comunicação, não só da marca, mas do produto, do serviço e de como ela se relaciona com os demais atores. Então, uma agência de publicidade, essa foi a decisão dos nossos presidentes de desenvolver um núcleo de ESG aqui dentro, veio na hora de colaborar para que a marca demonstrasse claramente qual é o seu valor público para a sociedade. Então a gente tem métricas super estruturadas, assim, mas a gente também tem um qualitativo de acompanhamento das pessoas que são impactadas nesses programas. Para a gente é sempre um olhar importante também o do beneficiário, né? Mas são as pessoas que se envolvem com a gente de uma forma que a gente realmente consiga ajudá-las aí a caminhar sozinhas. O importante quando se fala de agenda ESG é caminhar. É caminhando que se faz o caminho e admitindo que temos nossas fragilidades, mas admitindo também uma vontade real, legítima e genuína de chegar lá e de cumprir essa agenda de critérios que é fundamental para a nossa sociedade e nosso planeta. É com iniciativas assim que se constrói uma sociedade cada vez melhor, com marcas e empresas que prestam atenção ao seu redor e promovem ações que são importantes para todos nós.
Bom, gente, é isso. O programa tava lindo, né? Tava incrível. Falando nisso, quero agradecer a essa agência que eu sou fãzaça e serviu de locação para nossa gravação hoje, a Galeria. Bom, e agradecer a você pela presença, parceria de sempre. Seguimos juntos nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. E eu tô como? Te esperando. Beijo. Fui. And I'm taking a breather, but I don't want this to go slowly. When you